Olá, sétimo ano, boa tarde. Vamos dar continuidade, né? Mesma capa, continuamos com o mesmo conteúdo, transitar com segurança, só que dessa vez nós vamos fazer a correção da nossa atividade, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo, bem como as questões, tá bom? Vamos só relembrar aqui um pouquinho o nosso contexto da reportagem. Vocês viram que foi colocada uma reportagem e dentro dessa reportagem foi retratada a questão do trânsito, né? Como era, ele praticamente fez toda uma linha do tempo, né? De como era, como é agora, como ficou e a questão da própria conscientização, né? O porquê que foi mudado devido ao aumento também de transportes, a necessidade mesmo de investir em melhorias, né? Para evitar certos acidentes e dar uma organizada melhor. E o texto que foi colocado, todo esse assunto foi na reportagem, né? Que vocês viram que a reportagem é um texto um pouco mais aprofundado, um texto mais longo, a fala de outras pessoas, que é pedido aqui na questão de vocês, no exercício de vocês, a fala de outras pessoas, para fortalecer essa ideia. São pessoas que conhecem o assunto, viu? Não adianta pegar a fala de qualquer pessoa que às vezes não entende nem nada e simplesmente colocar no texto. Não funciona assim. Tem que ser alguém que entende do conteúdo abordado. Precisa ter um fundamento, tá? Para poder colocar a fala dele. E entre aspas, porque se é a fala de outra pessoa, se ele está citando a fala de um outro alguém, o texto precisa colocar entre aspas para que a pessoa entenda que foi uma fala de outra pessoa. Bom, então vamos lá. A questão 1, vocês vão marcar a opção que melhor se encaixe à pergunta feita na primeira, que diz o seguinte, né? A afirmação diz o seguinte: a reportagem lida foi escrita pelo jornalista Renato Machado para o jornal O Estado de São Paulo. Na verdade, é a afirmação, viu? A principal finalidade do texto é: observe que de repente pode ter mais de uma finalidade, mais de um objetivo. Só que ele pediu a principal. De repente aqui vocês ficaram confusos, né? Achando que era a primeira, a segunda, a terceira ou até todas. Mas na verdade é a última. O principal finalidade é informar, né? Informar o leitor do jornal que o trânsito que há hoje nas cidades é resultado dos avanços de uma legislação que completou, né, 100 anos. Então, a principal finalidade é essa. Vocês vão marcar apenas a letra D, tá bom? Vamos lá para a segunda. De acordo com o texto, as primeiras regras de trânsito brasileiras foram estabelecidas em 1910, né, no decreto 8.324. Qual era o objetivo desse decreto? O que vocês colocarem como objetivo? Era estabelecer, né, o objetivo do decreto era estabelecer regras para o trânsito de passageiros e de carga. Então, o principal objetivo era estabelecer regras, né? Organizar o trânsito porque está bagunçado e aí precisa dar organizada tanto para passageiro como para veículo, todo mundo conseguir transitar com segurança. Então, o principal objetivo foi esse, estabelecer regras, organizar as coisas. Letra B. Na época em que o decreto foi assinado, havia muito trânsito de carros particulares no Brasil. Vocês estão lembrados dessa no texto? Essa aí nós até falamos na aula passada. Havia, pessoal, muitos carros particulares no Brasil quando o decreto foi assinado? Hein? Não havia, né? Em 1910, havia poucos carros particulares no país. Também havia poucas ruas e avenidas. Estão acertando? Isso aí. Vamos lá então para a terceira questão. A terceira, ele faz aqui uma introdução e aí eu vou ler só a letra A, tá? Esse primeiro momento é a parte introdutória. Aí a letra A diz o seguinte: porque, na opinião de Sintra, aqui ele só fala das pessoas que, no início da reportagem, né, que teve essas falas. Então, agora nós vamos adentrar um pouquinho. Lembra da aspas?
que eu falei que é utilizado quando há fala de alguém em determinados textos, notícia, reportagem, texto dissertativo, tá bom? Resenha crítica, pode ser colocado também. Então, quando há fala de alguém, colocado aspas. E aqui agora nós vamos entrar nessas pessoas, falar um pouquinho sobre essas pessoas que fizeram parte dessa reportagem. Vamos lá então. Porque, na opinião de Sintra, o primeiro decreto de trânsito brasileiro contribuía para o desenvolvimento do país. Por quê, pessoal? Vocês colocaram o quê? Incentivava, né? Porque ele acreditava que incentivava a criação de novas estradas. É a opinião dele, tá bom? Então, deve ser colocado da forma que eu não posso interpretar e achar que é outra coisa. Não, você precisa colocar a opinião da forma em que ele colocou. Pode ser com outras palavras, mas que seja a opinião dele, tá bom? Incentivava a criação de novas estradas, né? Ajudava na criação de novas estradas, né? Isso poderia criar novas estradas, mas que tenham a mesma resposta. Letra B diz o seguinte, aqui, a letra B diz assim: para a reportagem, qual é a importância da fala de Sintra? O que eu falei para vocês sobre a questão da pessoa que conhece o assunto, falar ali sobre ele? Então, qual a importância que ele tem? Ele é autoridade no assunto. Então, se tem uma pessoa que conhece sobre o assunto e ele tem ali a fala dele, entre aspas, tudo bonitinho, então fortalece a ideia, porque ele é autoridade no assunto, tá bom? Então, pode colocar isso, porque ele é uma autoridade no assunto. Isso dá mais credibilidade à reportagem. Bom, então vamos lá para a letra C da terceira. No decorrer da reportagem, são citadas outras falas. Além dele, há outras falas, né? De quem são essas falas? Elas são usadas pelo jornalista com o mesmo objetivo, né, que a fala de Sintra. Justifique sua resposta. Então, há outras falas, né, na reportagem, disso de Almeida Souza, né? E a outra é de Júliver Modesto de Araújo. E essas falas são usadas, pessoal, com o mesmo objetivo, tá bom? Para dar fundamentação, para dar credibilidade à reportagem. Todos eles conhecem o assunto, então o repórter, a pessoa que produziu essa reportagem, foi atrás dessas pessoas que conhecem, né, que sabem falar com propriedade do conteúdo, para ele poder dar credibilidade à reportagem dele. Se ele simplesmente fizesse um texto e não colocasse nada disso, além do texto dele perder as características de reportagem, ele perderia até, né, será se realmente esse texto é verdadeiro, será se realmente essa reportagem é verdadeira, não tem nenhum especialista, né, que fale sobre o assunto nela. Então, é tudo isso, tá, pessoal? Para dar credibilidade, para fortalecer a ideia, né, pessoas que têm autoridade no assunto, viu? Vocês estão conseguindo entender? Ótimo. Vamos lá, então. Quarta questão. Essa quarta, vocês vão fazer uma comparação, né, entre a primeira legislação e a legislação atual. O que tinha antes, que agora não tem, ou que não tinha antes, que agora tem, vocês vão mostrar os pontos, tá bom? Então, vamos lá. Tem aqui primeira legislação, número 1 e 2, e legislação atual, número 1 e 2. No número 1, na primeira legislação, não previa o limite máximo de velocidade, né? Na segunda, já prevê o limite máximo de velocidade. Então, isso é importantíssimo. A segunda, a buzina deveria ser utilizada para anunciar a distância, a aproximação de um automóvel. A buzina, né? Para anunciar a aproximação de um automóvel, né? Agora, na legislação atual, a buzina só deve ser usada em caso de urgência, tá? Então, são duas mudanças aqui bem notórias, né? Que são fáceis também de ser colocadas. Vocês colocaram dessa forma, né? A questão da velocidade na primeira e a outra é a questão da buzina, que era uma coisa a ser utilizada, agora não pode mais, tá? Só em caso mesmo de urgência. Se não for urgência, não pode utilizar. A quinta questão diz assim, vamos lá para a quinta, diz assim:
Segundo o jornalista, em 1928, um novo decreto teve o caráter de colocar ordem no trânsito. O que foi determinado por essa legislação, né? Ela vai ser um novo decreto para colocar mais ordem ali no trânsito, e ele quer saber o que foi, né, colocado aqui. Olha só, que os veículos circulassem pela direita e que fossem instaladas placas com números para identificá-los, tá bom? Sexta questão. De acordo com a reportagem, quantos códigos de trânsito o Brasil já teve? Cada um deles entrou em vigor. O Brasil já teve 4, né, códigos de trânsito, segundo a reportagem, né? 2 de 1941 e um de 1966 e o atual de 1997. Essa resposta aqui, pessoal, esses dados aqui é segundo a reportagem, tá certo? Vocês viram que na reportagem foi colocada dessa forma, tá bom? Aí, o pontinho que tem aí na 6, que diz assim, que a publicação jornalista menciona como referência de onde podem ser encontrados esses dados. Segundo o jornalista, né, todos esses dados estão reunidos no livro 100 anos de legislação de trânsito, organizado pelo DETRAN. Observe, pessoal, que esse texto, uma reportagem, uma notícia, ele é um texto assim que requer muito cuidado com as notícias que são colocadas, com as mensagens que são colocadas. Tanto que quando é colocada aqui uma resposta, mencionada a resposta, ele diz assim, segundo o texto, segundo o jornalista, é para não ter comprometimento, né? Se de repente tiver alguma resposta, um dado trocado, alguma coisa, então o jornalista, ele precisa procurar o dado correto, a forma correta. Por isso também que ele precisa procurar essas pessoas para ele poder se certificar, né, se realmente ele está certo de todas aquelas informações que são colocadas em uma reportagem. Uma reportagem é um texto que ele tem uma circulação muito grande, então é uma responsabilidade enorme mostrar uma notícia para alguém, mostrar uma informação para alguém, né? Ela precisa estar realmente correta, tá certo, pessoal? E aí, nós vamos fazer duas páginas, né? 31 e 32, vocês vão responder. Só as páginas 31 e 32 são pouquíssimas questões, tem só um texto, tá bom? Pequeno. E são 3 questões apenas, para vocês responderem, viu? Espero que vocês tenham entendido. Corrijam a atividade de vocês e até o nosso próximo encontro.